que que essa escola disse com palavras? Nós não somos uma escola inclusiva. Aqui a gente não reconhece seres humanos. Aqui a gente só reconhece máquinas. Todo mundo tem que funcionar igual. E a gente vai pela média. Então, não existe diferença. Se essa escola faz isso com o superdotado, ela faz com o autista, ela faz com uma criança com síndrome de Down, ela deixa uma criança autista de nível 3 de suporte, por exemplo, jogada num canto, como nós já temos, inclusive aí na mídia, jogada num canto ali, isolada, ela deixa um TDAH fora da sala, na direção, na coordenação, expulsa da sala, ela vai tratar um síndrome de Down como um ser estranho àquele planeta. Então, essa escola, gente, não merece o seu filho. E isso eu digo de coração, tire o seu filho dessa escola, porque não é ele que precisa dessa escola, é essa escola que não merece ele. Porque a neurodivergência ela é de uma riqueza tão grande, porque essa criança ela saiu da média, ela se destoou da média, e é essa riqueza que vai ajudar a média. E outra coisa, quando a gente fala média, só para deixar claro, a gente não está falando de mediano, não, né? Como a própria escola, você vê que até o conceito de média, de população, populacional, ela tem errado. Aqui todo mundo é médio, ou seja, todo mundo é medíocre. Porque quem está na média não é medíocre. Quem está na média, ele está num padrão de desenvolvimento. Média é padrão de desenvolvimento. Medíocre é o que essa escola falou. Aqui todo mundo é mediano. Mediano é medíocre. Ele está abaixo da média. Então, é bom a gente entender essas concepções de algumas escolas e tirar o seu filho daí. Eu mudei meus filhos de escola, Kelly, quase todo ano. Eles praticamente, quase todo ano eu mudava de escola. Porque quando eu não sentia que a escola merecia meus filhos, eu tirava. Eles não criaram um vínculo com o sofrimento de uma forma tão forte. E quando eu tirei, pode ter certeza, é porque ele estava em alto sofrimento. E aí eu preferi fazer isso. Hoje, eu não sei se eu faria isso ou se eu ia brigar para aquele sistema entender que está lidando com seres humanos. Porque quando você retira, muitas vezes você está deixando tantos outros no sofrimento. Mas tem que se perguntar também, por que meu filho vai ser o Cristo? Então, é muito triste, é muito degradante uma escola dizer que não faz adequação. Porque se ela não faz adaptação, ela não respeita a diversidade. Exatamente, porque para a criança já está sendo um sofrimento bem grande, né? Como a gente falou, assim, muitas vezes ela está vendo o conteúdo que está sendo passado ali que não é interessante. Aí ela está com os amigos que não têm a mesma idade mental ali. Então, não é... Porque uma das coisas que a gente mais gosta... Tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Uma das coisas que a criança mais gosta na escola é justamente a socialização com os amiguinhos, né? Com os colegas. Sim. Mas se naquela turma ali eu não tenho essas afinidades, eu realmente vou ficar sozinho, vou ficar na biblioteca, vou ficar dentro da sala de aula quando todo mundo está lá interagindo, né? E aí eu não tenho nem essa boa vontade, não digo nem boa, é falta de boa vontade na minha cabeça e falta de respeito, né? Não respeitar aquela pessoa mesmo, para fazer as adaptações que ela precisaria, para aquele lugar ser um lugar acolhedor. Até porque, Kelly, quando a gente fala para a escola de adaptação, a criança superdotada, o problema dela não é conteúdo, não é aprendizagem. Ela tem pela própria condição, ela tem um metabolismo um metabolismo cerebral, de atividade metabólica cerebral, isso é um termo da neurociência na superdotação, que já funciona em alto ritmo, por exemplo. Então, não é um problema de conteúdo. As adequações, o que elas trazem para aquela criança? Acolhimento, aceitação, validação da sua identidade. Por quê? Quando eu falo para uma escola assim, olha, essa criança está no primeiro ano, mas ela precisa ir para o quarto o mais rápido possível, ela não precisa cursar o segundo e o terceiro ano, você vai reduzir o gap da sincronia. Você vai colocar aquelas crianças com um grupo que ela vai se sentir parte daquele grupo.
mesmo que a idade cronológica não seja igual e seja bastante diferente, porque uma criança de 1 ano, em tese, tem 6, a de 4º ano tem 9, né? 6, 7 tem 9. Aí você pensa, nossa, mas com a turma de 9, teve uma coordenadora que falou, doutora Zeni, tem certeza que é 4º ano? Eu falei, eu tenho certeza, pode colocar. Eu acredito nele, eu sei o que eu estou dizendo. E ela acreditou que ele gabaritou os alunos de 4º ano com 6. Isso, quando acontece, o que a escola está dizendo para aquela criança? Não foi uma aceleração qualquer, não importa a aceleração, ela está dizendo assim, olha, eu te reconheço, eu valido a sua identidade, eu sei que você é superdotado e eu estou aceitando você no seu lugar, por exemplo. Quando a professora muda vamos supor, a estratégia para atender uma criança superdotada na sala, sabe o que aquela criança enxerga? Fala assim, meu Deus, como é que ela sabe? Como é que ela sabe que eu gosto disso? Ela me entendeu. É tanto que eu tenho um relato de uma criança que ela sai correndo e enche a professora de beijo do nada e volta para o lugar dela e continua. Aí a professora, fazendo a devolutiva, perguntou assim, doutora Geni, mas o que é isso? É algum problema? Eu falei, não. Ela está dizendo para você, obrigada, porque você me colocou na sua sala. Porque muitas vezes quando a criança não faz a aceleração, a gente também percebe como que é a adaptação curricular dessa criança, né. Eles dão mais conteúdo para ela, como se fosse um castigo até, né. Então assim: "Ah, você já aprendeu isso, então vou te dar mais um monte de coisa para você fazer". E não tá, tipo, ajudando na questão de ela explorar essa curiosidade que ela tem, ou de ela aprofundar mais o que ela gostaria, né. E sim: "Ah, vou te dar mais matéria para você ficar quietinha aí enquanto os teus colegas terminam", né. Nossa, Kelly, perfeito. Você chegou num ponto, assim, um alvo da adequação, que é exatamente a diferença entre quantidade e complexidade. Uhum, Quando os professores entendem aquela superdotação do sofrimento, aquela do prejuízo danosa, o conceito, né, a superdotação, aquele conceito danoso, ele pensa que ele tem que fazer mais. Não, ele não é superdotado, ele não é o bom, então eu vou dar muito mais do que eu dou para a turma. Aí aquela criança começa, ai, que é isso, eu vou me camuflar, eu vou me encaixar, porque eu sou besta, eu vou fazer, enquanto um faz 2 folhas, eu vou fazer 10. Por quê? Porque eu estou sendo punido. Porque ali ela está dando tarefa operacional, ele está sendo punido. É o uhum. cansaço que vai entrar, não é a adaptação para alimentar aquele gap que ele tem intelectual diferente da turma. Então, ele vai falar, eu que não sou besta, vou aqui baixar meu nível, vou baixar minha potência, vou ficar igual. Não, professora, eu não terminei. A gente tem isso muito em crianças camufladas no potencial, aí a escola vira e fala, não, mas ele está tão bem, ele está acompanhando a turma. Aí eu falo, olha, se você me dizer que uma criança com esse QI, com esse perfil, com esse estilo cognitivo, com esse histórico de desenvolvimento, está acompanhando uma turma da idade dele, eu vou ter que contestar, porque é impossível. Vocês não estão enxergando essa criança. E a culpa não é de vocês. Ele está se camuflando, induzido pelos elogios de vocês, de que ele está acompanhando e que ele se sai muito bem em tudo. Então, ele fala: eu vou ficar aqui nesse lugar que está confortável. Só que isso, por dentro, ele chega em casa, isso eu escutei essa semana numa anamnese, ele chega em casa, quebra tudo, bate a mão na cabeça, bate no irmão, o pobre do irmão mais novo sempre é a vítima, porque ele quer se livrar de uma coisa que pegaram ele assim na escola, espremeram e colocaram dentro de uma caixa. E ele quis ficar ali, porque ali, para aquele ambiente, é o conforto. Só que ele chega em casa quebrando tudo, doente, vomitando, com febre, dor de cabeça, às vezes dá dor de barriga, ansioso, agressivo, porque ele tem que extravasar aquilo que podaram dele. Então, essa questão da quantidade, você usou uma palavra aí perfeita, que é curiosidade. A curiosidade é ele tentar entender aquele conteúdo no mais profundo possível. Então, ele pode fazer uma única atividade, uma única pergunta, enquanto a turma faz 10, e deixar aquele cérebro fluir, entrar em fluxo com aquela pergunta. E não pode ser uma pergunta óbvia. E Uhum. aí essas adequações da quantidade
vai tornando aquele superdotado um operário. Ele fala, não, eu só tenho que fazer mesmo. E aí vai baixando a potência, não baixa interna, eu quero deixar claro que superdotação não desliga. É um processo cognitivo e emocional e pessoal que ele vai se refinando para a vida toda, cada vez mais. Existe um fator chamado inteligência cristalizada que isso só aumenta. Isso vai se refinando com o passar do tempo e vai aumentando. E quando eu falo baixa potência, é baixa potência de energia, de motivação, de credibilidade na capacidade que ele tem. É diferente de baixar, a superdotação só acontece em algumas circunstâncias, outras não. O superdotado, ele é.